Vocês entenderam a importância disso aqui, da internet? Porque se não fosse a internet, mais uma vez a Globo mentiria para todo o Brasil, um país inteiro. Porque ontem eles colocaram essa manchete aí, mobilizando a AGU e Polícia Federal, o governo Lula, que acredito que não deve ter aí outras prioridades, para poder investigar aí pessoas por fake news, dizendo que estava precisando de nota fiscal para poder receber doações lá no Rio Grande do Sul. Pois bem, processaram Cleitinho, processaram Eduardo Bolsonaro, processaram Pablo Marçal, Fernanda Salles, entendeu? Thiago Asmar, diversas pessoas. E aí eu te pergunto, olha o que aconteceu, meus senhores. Passou-se horas dessa manchete. A reportagem do SBT demonstrou que era verdade a denúncia. Caminhoneiros e voluntários que levam doações são parados em fiscalização e multados. Hoje o governador Jorginho de Santa Catarina mostrou também que era verdade a denúncia, ou seja, Paulo Pimenta, ministro, você irá se retratar? A Globo irá se retratar por isso? Claro que não, porque a Globo é um câncer, mas isso aqui é mais uma prova para mais uma vez o povo brasileiro ver que se não fosse a internet nós não veríamos os voluntários trabalhando, a gente não veria as denúncias que estão sendo feitas, não teria toda essa mobilização aqui de doações, de engajamento para poder ajudar as pessoas com cobertores, com água potável, de encontrar outros parentes. Isso não aconteceria. Se depender do governo, esses caras estão preocupados em perseguir o opositor político, ao invés de estar fazendo um centro de abrigo para que as pessoas que estão ali desabrigadas, eles estão muito mais preocupados em tirar foto lá no meio da catástrofe, do que simplesmente irem lá e de fato colocar os recursos, como por exemplo do fundão eleitoral. Eu assinei um projeto para poder destinar 50%, deveria ser 100, né? Mas não pode, que é tudo muito burocrático, né? Para poder ajudar o povo. Para poder destinar o fundo eleitoral para essas pessoas. Mas não, né? Tem dinheiro para as viagens do Lula, 3,3 bilhões. Tem dinheiro para pagar artista com 16 bilhões para a Lei Rouanet. E aí eles falam que 350 milhões foi para o Rio Grande do Sul. Realmente, cara, se não fosse a internet, imagina onde nós estaríamos. Se depender do governo e dessa mídia escrota, mentirosa. Inclusive a repórter do SBT, agora, né, hoje, bicho, ela chorou porque nesse período de tempo, até se comprovar que era verdade, ela sofreu uma enxurrada de cancelamentos, falando que ela não era jornalista, que ela era mentirosa. Olha só o que essas pessoas estão fazendo, ou seja, lógico que eles não irão se retratar, mas aqui fica mais uma vez comprovado que a Globo é um câncer para o nosso país, é puxadinho de imprensa do governo Lula e eles estão zero preocupados de fato com as pessoas. E para poder finalizar esse vídeo aqui com uma boa notícia, é de que a gente conseguiu uma parceria junto com a Minas Bev, uma empresa de Caxambu aqui de Minas Gerais, para destinar aí toneladas de água potável, vamos destinar para 7 pontos específicos. A gente também tá conseguindo receber diversas demandas aqui no gabinete, no meu Instagram, para encontrar pessoas, destinar recursos, divulgar aí os vários arrecadações que várias pessoas aí estão fazendo, ou seja, nós estamos mobilizando. Eu, inclusive, externei o meu desejo de dedicar tudo ou boa parte do dinheiro que a Comissão de Educação tem, mas é óbvio, né? É tudo muito burocrático, é tudo muito difícil para poder ajudar as pessoas. Fácil mesmo destinar uma grana ali para o dinheiro da Madonna, né? Que inclusive agora o Luciano Huck, por exemplo, acordou no outro dia junto com a Angélica e falou: opa, esquecemos, temos que mostrar virtude, solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. William Bonner da mesma forma, porque no dia que teve um dos piores dias da história do Rio Grande do Sul, o Jornal Nacional, o maior talvez meio de comunicação de TV aberta do nosso país, ignorou as mortes, ignorou por completo, fecharam o Jornal Nacional com um sorrisinho no rosto. E agora o William Bonner coloca uma blusa preta, né? Vai ali pra frente das enchentes para poder pagar ali de virtuoso, né? Afinal de contas, tomou uma enxurrada, né, de cancelamento. Inclusive, diversos deputados de esquerda, né? Também aí influenciadores, né? Umas boca aberta, tipo a Lohana, né? Deputada aí de Minas Gerais, que comemorou, né? Que serão processados por fake news. E agora? E agora, deputado? E agora, Paulo Pimenta? E agora, o governo Lula? E agora, a AGU e PF? Vocês investigarão a Globo e os outros por terem falado que era fake news, só que era verdade? Isso será feito? Claro que não. A gente continua, porque eu tenho certeza que o Rio Grande do Sul precisa agora de muita ajuda, mas jamais deixaria de mostrar a escrotidão que Globo e governo Lula estão fazendo nesse momento caótico. Estou aqui na companhia do Samuel, ele é da Defesa Civil da capital de Santa Catarina e está trabalhando muito para ajudar os gaúchos a conduzir comboios e mercadorias para chegar lá nas diversas cidades do Rio Grande do Sul.
E infelizmente, ele é agente público, ele é funcionário público, ele tem fé pública. Ele foi barrado, ele teve que parar lá no posto da NTT, da pesagem, que é federal, apresentou as mercadorias, foi multado 2 vezes por excesso de mercadoria, depois por evasão, porque ele foi embora, ele tinha que cumprir a missão, ele tinha que fazer chegar as mercadorias doadas dos catarinenses para os gaúchos. Então eu quero fazer essa manifestação. A NTT precisa revisar urgentemente os procedimentos, não é fake news. Isso é um absurdo que está ocorrendo. Acho que a pessoa tem que ter discernimento, quem está nesses postos, para ver como aconteceu. Queriam cobrar pedágio, aí eles não pagaram, levaram multa por evasão. Por favor, né? Acho que nós temos que mudar esse estado de coisa. Eu quero fazer um apelo ao presidente da NTT que tome providência. Eu estou falando como governador de Santa Catarina. As mercadorias dos catarinenses, as ajudas que nós estamos fazendo, que não são poucas, polícia, todas as nossas forças de segurança, nós somos o primeiro estado a ir para o Rio Grande do Sul ajudar, com muito prazer, porque são nossos irmãos. Agora, esse tipo de impedimento é vergonhoso. Graças à liberdade de expressão e às redes sociais, pessoas, cidadãos comuns, puderam mostrar e comprovar a burocracia que caminhoneiros estão enfrentando no Rio Grande do Sul para entregar e destinar donativos para as vítimas dessa catástrofe, dessa grande tragédia. Muitos repercutiram, inclusive alguns parlamentares, usando das suas prerrogativas. E ontem, senhor presidente, a Rede Globo, que presta um verdadeiro desserviço a esse país, foi em rede nacional dizer que tudo isso era mentira e que não passava de fake news. O ministro Paulo Pimenta indicou ao ministro Lewandowski da Justiça que abrisse um inquérito para investigar todos aqueles que estavam supostamente disseminando fake news. Lewandowski acatou, solicitou a Polícia Federal e a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar todos aqueles que estavam falando, mostrando e compartilhando as burocracias que estavam enfrentando os caminhoneiros para levar donativos às vítimas do Rio Grande do Sul. A SBT, uma grande repórter foi na SBT e comprovou ao vivo que aquilo era verdade, que tudo aquilo que estava sendo denunciado era verdade. A NTT foi lá e dispensou as multas. E não sendo suficiente, eu vejo aqui alguns parlamentares da esquerda subindo no plenário para dizer, não, a NTT dispensou fiscalização, está flexibilizando através de uma portaria. E é verdade, senhores. Senhores parlamentares, prestem atenção, é verdade. Isso se trata da portaria DG número 110. De quando? De 8 de maio de 2024. Hoje, às 11h36 da manhã, hoje, somente hoje, uma semana depois, e graças às denúncias de cidadãos comuns que usaram as suas redes sociais para mostrar que o governo federal, através da NTT, que é ligada ao Ministério de Transporte, estava dificultando a chegada de doações às vítimas do Rio Grande do Sul. Graças à liberdade de expressão. Está aqui a prova, senhores. Está aqui a prova. Já são mais de 66 mil pessoas em abrigos improvisados. Mais de 163 mil pessoas desalojadas. 100 mortes confirmadas. Mais de 100 pessoas desaparecidas. Qual é a prioridade do governo? Usar a Polícia Federal para perseguir, para investigar, para abrir inquérito contra aqueles
que de forma real e verdadeira denunciaram o descaso. E aí, o ministro Paulo Pimenta, que estava chamando os disseminadores de mentira de criminosos, vai fazer o quê? Ele vai se entregar à Polícia Federal para ser preso? Vai incluir, vai pedir que o ministro Lewandowski inclua os parlamentares da esquerda aqui do PT nesse mesmo inquérito? E aí eu trago aqui para reflexão: e se não fosse as redes sociais? E se o único meio de comunicação que nós tivéssemos, senhor presidente, fosse a Rede Globo, que somente no ano passado recebeu 118 milhões de reais do governo federal? A maior parcela de publicidade do governo federal foi gasto com a Rede Globo. E se o nosso único meio de comunicação fosse essa TV, que presta um desserviço ao povo brasileiro? E aí, senhores, vocês começam a entender a situação trágica em que estamos vivendo, onde o grande canal de comunicação recebe mais de 100 milhões de reais, vai em rede nacional dizer: é mentira, é fake news, é isso e aquilo, em contrapartida usando o aparato estatal para perseguir pessoas comuns e parlamentares, por denunciar, por usar a liberdade de expressão para falar fatos. E terceiro ponto, o mesmo governo que quer regulamentar as redes sociais. Somente um idiota, um retardado, não consegue assemelhar que tudo isso não passa de atitudes de um governo ditatorial. Povo brasileiro, continue denunciando. Vocês, povo, vocês estão salvando vidas no Rio Grande do Sul. E se não fosse vocês, a tragédia seria bem maior. Infelizmente, nessa tragédia ficou comprovado que o governo, que o Estado mais atrapalha do que ajuda. Pessoas levando alimentos, comida, roupas, e a NTT parando o caminhão para fiscalizar, para pesar, para notificar. Só pode ser uma loucura achar que a notificação da NTT para um servidor da Defesa Civil é fake, e que a SBT está fazendo uma fake, e que a fiscalização em flagrante é fake, e que o documento da própria NTT também é fake. E eu não duvido, senhor presidente, que durante todo o processo usarão esta mesma portaria que está em minhas mãos para dizer que todos aqueles vídeos e que o que a SBT fez e que os parlamentares dessa casa fizeram era fake. Acontece que a denúncia aconteceu ontem, 7 de maio. Ontem, 7 de maio, a Polícia Federal abriu um inquérito contra colegas meus dessa casa, contra senadores da República. E hoje, 24 horas depois, para tentar correr atrás do prejuízo, para tentar maquiar, para tentar dizer que não passava de mentira, lança essa portaria. Essa é a situação do nosso país. Eu concluo deixando aqui a minha solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. Eu não consigo nem imaginar o que vocês estão passando. Não consigo. Mas eu espero que, primeiro, o governo não atrapalhe. Segundo, sou autor do requerimento que pede que o projeto que visa destinar 50% do fundão para as vítimas, para as ações emergenciais no Rio Grande do Sul, sou autor do requerimento que pede que esse projeto seja tramitado em regime de urgência. Existem prioridades. E nesse caso não podemos medir esforços. Então fica aqui a minha solidariedade e eu peço, vocês que ainda querem ajudar, agora é que estão precisando mesmo. Doem alimentos, doem água potável, façam o que vocês puderem pelo povo do Rio Grande do Sul. Porque se formos esperar apenas pelo governo, infelizmente a tragédia será multiplicada por 1000.